Na madrugada de 3 de janeiro de 2025, o mundo assistiu o que parecia impossível. Sob ordens diretas da Casa Branca, forças americanas operaram em Caracas e Nicolás Maduro foi capturado. Muitos acreditam que a operação terminaria ali, que o objetivo era apenas o petróleo venezuelano. Mas eles estavam errados. A operação na Venezuela não foi o fim. Foi apenas o início de um plano muito maior para limpar o hemisfério ocidental. Apenas 2 dias depois, a retórica de Washington mudou. A mira saiu de Caracas e parou sobre os aliados mais improváveis da região, a Colômbia. A Colômbia foi durante 40 anos o maior parceiro militar dos Estados Unidos, porque de repente ele entrou na lista de alvos de uma invasão. O que justifica violar a soberania de uma democracia para sequestrar ou derrubar um governo? A resposta que você verá nos jornais provavelmente será sobre combate às drogas. Mas a resposta real envolve o controle da economia global, o medo da superpotência asiática e o futuro das novas fronteiras. O que está prestes a acontecer na Colômbia não é uma guerra contra o pó, é uma guerra pelo controle do continente. E o Brasil está bem no meio desse fogo cruzado. Para invadir um país no século XXI, você não declara guerra contra o povo, você cria um monstro. E o atual governo colombiano entregou esse monstro de bandeja para os Estados Unidos. Vamos aos números, porque eles não mentem. Sobre a gestão do Gustavo Petro, a Colômbia abandonou a política de erradicação forçada das plantações de coca. A ideia era tratar o problema como uma questão de saúde pública, e não de polícia. Mas o resultado, a produção disparou. A Colômbia bateu o recorde histórico mundial, enviando quase 3.000 toneladas de cocaína para o norte todos os anos. Mas o problema não é as drogas, o problema é a definição jurídica de quem vende a droga. Existe um movimento forte no Congresso americano, apoiado pela nova administração, para classificar as grandes cartéis colombianos não como criminosos, mas como organizações terroristas internacionais. Preste atenção neste detalhe, pois ele muda tudo. Pela lei americana, quando um grupo é rotulado como terrorista, o presidente tem autoridade total para agir. Ele não precisa pedir permissão para a ONU, ele não precisa declarar guerra formal. Ele pode enviar drones, lançar mísseis e mobilizar as forças especiais para neutralizar a ameaça. A narrativa para a invasão já está pronta. E se eles não resolvem, nós resolveremos. Porém, essa equação tem um fator pessoal. Gustavo Petro não é um presidente comum aos olhos de Washington. Ele é o primeiro ex-guerrilheiro da esquerda a comandar a Colômbia. Para os republicanos, ele não é um líder legítimo. Ele é um inimigo ideológico que traiu a confiança histórica entre os dois países. Enquanto a Casa Branca exige mão de ferro, Petro foi à ONU e discursou dizendo que o petróleo é mais perigoso para a humanidade do que a cocaína. Ele reatou laços com a Venezuela e abriu as portas do país para novas alianças. E com a queda de Maduro, a Colômbia de Petro se tornou a última peça do tabuleiro sul-americano que se recusa a obedecer às ordens do norte. E na geopolítica, a desobediência costuma custar muito caro. Mas esqueça as drogas por um minuto. Ninguém movimenta uma frota naval inteira apenas por causa de traficantes. O verdadeiro motivo dessa tensão tem nome e sobrenome: a nova Rota da Seda. Enquanto os Estados Unidos estavam distraídos com a guerra no Oriente Médio, a China entrou silenciosamente na América do Sul e entrou comprando. Hoje, quem está construindo o metrô de Bogotá? Empresas chinesas. Quem está explorando as maiores minas de ouro do país? Empresas chinesas. Quem está modernizando os portos de Pacífico? A China. Para a doutrina de segurança americana, isso é inaceitável. Existe uma regra não escrita chamada Doutrina Monroe. A América é dos americanos. Traduzindo, nenhuma superpotência estrangeira pode ter influência dominante no nosso quintal. A Colômbia é a esquina mais valiosa do continente, com acesso aos 2 oceanos e vizinha do Canal do Panamá. Permitir que a China controle a infraestrutura colombiana é estrategicamente entregar as chaves da sua própria casa para o rival. A invasão ou a intervenção forçada serve para garantir que o alinhamento da Colômbia volte a ser exclusivo do Ocidente. É um recado brutal. A China não é bem-vinda aqui. Além da economia, existe o fator humano que aterroriza o eleitorado americano. Entre a Colômbia e o Panamá, existe uma selva densa chamada Estreito de Dering. Antigamente era uma barreira natural. Hoje é uma estrada de migração descontrolada. Em 2024, 500 milhões de pessoas atravessaram essa selva rumo à fronteira dos Estados Unidos.
Washington acusa a Colômbia de usar a migração como arma, facilitando a passagem dessas multidões para desestabilizar o norte. Uma intervenção militar teria um objetivo tático claro: fechar o Estreito de Deren à força, criar uma zona de bloqueio onde ninguém passa. Eles querem estancar a sangria migratória na fonte, custe o que custar. Agora vamos ser frios. Como uma invasão dessas aconteceria no mundo real? Muitos imaginam soldados descendo de paraquedas em Bogotá, como nos filmes da Segunda Guerra. Mas esqueça isso. A Colômbia tem uma geografia de pesadelo. 3 cordilheiras de montanhas e uma selva densa. Invadir por terra seria suicídio. Os estrategistas do Pentágono desenhariam uma operação em 3 fases para colapsar o país de dentro para fora. Fase 1, o apagão digital. Antes do primeiro tiro ser disparado, a Colômbia ficaria no escuro. Ataques cibernéticos massivos derrubariam a rede elétrica de Bogotá e Medellín. O sistema bancário seria congelado. Imagine acordar e o seu cartão não passar. Os bancos estarem fechados e o semáforo na rua não funcionar. O objetivo aqui é gerar pânico civil imediato e cortar a comunicação do governo Petro com seus generais. A fase 2 seria o cerco naval e aéreo. A Colômbia é a única na América do Sul, porque tem costas no Atlântico e no Pacífico. Isso é uma vantagem comercial, mas uma fraqueza militar. A Marinha Americana estacionaria frota nos 2 oceanos. Nada entra, nada sai. Em uma semana faltaria gasolina, em 2 faltariam remédios. Sem disparar uma única bala, a economia colombiana seria asfixiada, jogando a população contra o governo. E por fim a fase 3, a guerra por procuração. Aqui entra o jogo sujo. Os Estados Unidos não precisam mandar seus filhos morrerem na selva. Eles podem financiar grupos internos que já odeiam o Petro. Paramilitares, opositores políticos e até descendentes do exército seriam armados e financiados para lutar a guerra no solo. Seria uma guerra civil induzida, onde Washington apenas fornece o combustível e assiste o governo ruir. Mas e o resto do mundo? Vocês acham que a China e a Rússia ficariam apenas olhando? Aqui é onde o cenário deixa de ser regional e vira um barril de pólvora global. A China investiu bilhões na Colômbia. Se os Estados Unidos invadirem, Pequim perde dinheiro. A resposta chinesa não seria militar, seria também econômica. Eles poderiam retaliar cortando suprimentos vitais para o Ocidente ou vendendo títulos da dívida americana, gerando um caos no dólar. Já a Rússia veria uma oportunidade de ouro. Assim como os Estados Unidos enviam arma para a Ucrânia para enfrentar a Rússia, Putin poderia começar a enviar armamentos pesados para as guerrilhas colombianas através das rotas clandestinas. Nós veríamos mísseis antiaéreos russos nas montanhas dos Andes, derrubando os aviões americanos. A Colômbia deixaria de ser um país e viraria o palco de uma guerra global, uma nova Síria na nossa fronteira. A queda de Maduro foi o aviso. A Colômbia é o incêndio, e o evento está soprando a fumaça direto para a nossa casa. A história nos ensina que quando os impérios decidem limpar o quintal, a grama sai queimada, e nós somos a grama. Mas me deixe aí nos comentários qual a sua opinião. Você acha que a Colômbia realmente está correndo sérios perigos, ou os Estados Unidos está apenas blefando? E não se esqueça de se inscrever no canal, a informação é a sua única defesa. Até a próxima!